Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Ok, muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, episódio 14. Um episódio um pouco diferente, bem bacana, porque a gente vai viajar, vamos viajar um pouquinho, vamos ao Nordeste, vamos a Aracaju, em Sergipe, conversar com o psicólogo social e psicoterapeuta João Martins, que tem um projeto bem interessante, bem interessante mesmo. Tem muita conversa em torno disso. E aí eu escolhi justamente um tema conectado com o projeto do João, que é "E essa tal masculinidade?", porque o João justamente trabalha com esse tema, além de outros temas bem interessantes. E eu conheci, através das mídias sociais, o João através do meu colega aqui também, o Johnson Nunes, que indicou esse trabalho, e nós temos aí uma ideia de fazer uma ampliação dessa conversa muito em breve, que também vai ficar bastante interessante, tá bom? Lembrando mais uma vez que o nosso podcast está disponível nas diversas plataformas de podcast, como Google Podcast, Apple Podcast, para você que tem iPhone. Se você assina aí o Spotify ou o Deezer, também pode ouvir por lá. Mas tem várias opções, como o nosso canal no YouTube, tem uma playlist dedicada ao nosso podcast, onde você, lógico, coloca lá no YouTube Arif Calacina, você vai encontrar meu canal e vai encontrar a playlist Diário Psi. Muito fácil, muito simples, procura lá, tá bom? E, lógico, na plataforma Anchor, onde o nosso podcast está hospedado. Muito bem, João, seja bem-vindo ao nosso podcast Diário Psi. Fico muito feliz de recebê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Arif. Uma alegria enorme de estar podendo participar com você desse podcast. Agradecer já de antemão pelo convite, pelo espaço. Agradecer também ao Johnson por essa articulação, essa ponte que ele fez aí, né? E dizer para você que a partir dessa ponte, ele me sugeriu também, né, um episódio, que é o episódio com a Madi, que eu achei muito bacana, ouvi, e dali já ouvi um outro episódio também, e lhe parabenizar também pela realização desse podcast, que é super importante a gente poder ter um espaço para poder pensar a psicologia e um espaço dinâmico, como você tem feito. Maravilha, muito obrigado, João. E é um prazer imenso. Bom, antes de tudo, como eu sempre faço, eu peço que os meus entrevistados, e no caso você, fale um pouquinho sobre a sua história e também, lógico, a sua história com a psicologia. Bacana. Então, cara, eu sou graduado pela Universidade Federal da Bahia, né? E do meio para o fim do meu percurso na graduação, eu tive um interesse grande pela psicologia social e, mais especificamente, uma aproximação com o campo de políticas sobre drogas, né? Ainda na graduação eu participei de alguns projetos nessa área, e logo que eu me formei, eu fui contratado por um desses projetos para coordenar uma equipe de redução de danos. E essa experiência foi muito interessante, porque eu ali fui tendo contato com uma clínica, que é uma clínica que se faz extramuros, né? Durante a graduação, a perspectiva clínica que foi apresentada durante o curso se colocava sempre muito num ambiente muito mais tradicional dentro da psicologia, daquela psicologia clássica, né? Que se dá no consultório, dentro das linhas. E a redução de danos me convocou a poder pensar a clínica numa nova perspectiva, que dialoga muito com essa clínica que se fala hoje, tanto, né, da clínica ampliada ou a clínica psicossocial, né? Então eu fui me constituindo como um psicólogo que foi por essas andanças e construindo uma caixa de ferramentas que traz
tecnologias leves, né? Então trabalhar muito a partir do vínculo, do acolhimento, do conceito de território, né? De pensar que a potência da clínica está no encontro com o outro, né? E acho que minha andança pela psicologia, então, ela vai um pouco por esse caminho, né? Eu trabalhei durante muito tempo como apoiador institucional da área técnica de saúde mental da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. É lá que eu conheço o Johnson também, né? O Johnson também era apoiador institucional da atenção básica, eu era da saúde mental. Essa experiência foi muito importante porque ela me traz também a perspectiva da análise institucional como uma ferramenta, né? Como uma possibilidade clínica. E trabalhei como gestor em diferentes espaços, né, do SUS. Eu já fui coordenador de CAPS, os CAPS em atenção ao usuário de álcool e outras drogas, um CAPS em Salvador, um CAPS em Aracaju, né? Já tive em espaço de gestão também na área dos direitos humanos, e é a partir desse contato, né, com direitos humanos mais próximo que eu vou me aproximando pela via da psicologia, né, com o tema da masculinidade, né? E essa aproximação ela vem, na verdade, por ter trabalhado em projetos de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Então, estar nesses projetos me fez pensar muito, né, o papel do homem em nossa sociedade, né? E desde o início desse ano que eu tenho me dedicado assim, exclusivamente ao projeto Masculinidades Possíveis, né? Ele nasce nesse ano, e também à clínica particular. Muito bem. Você está ouvindo Diário Psi. Qual a sua abordagem? Porque o pessoal sempre fica curioso, né? Principalmente os nossos ouvintes e estudantes. Sim. Então, cara, eu faço uma costura, na verdade, entre algumas linhas. Eu não consegui me filiar, vamos dizer assim, exclusivamente a uma linha, porque para mim assim tem coisas interessantes e que agregam, né, de diferentes perspectivas. Então eu bebo muito da psicanálise, eu bebo muito da esquizoanálise, né? A própria clínica psicossocial, eu acho que talvez seja assim o meu chão de fábrica, né? Onde a coisa opera bastante. E mais recentemente eu tenho me aproximado, tenho feito alguns estudos também da sistêmica, né? E isso tudo por assim, fazendo essa costura, né? Eu diria que eu tenho uma proximidade maior entre essas três linhas que eu citei, né? Psicanálise, esquizoanálise e sistemas. Eu tenho talvez uma aproximação maior com a esquizoanálise, com esse entendimento de que a gente produz subjetividade, né? Que somos produzidos, né, a partir de processos de subjetivações, né? E dessa indissociabilidade entre indivíduo e sociedade. Então, qual é a proposta do seu projeto Masculinidades Possíveis? E, assim, o que te inspirou, João, a criá-lo? Tá. A proposta é de produzir um conjunto de arranjos terapêuticos e de diálogo também, para trabalhar com homens interessados em refletir sobre os sentidos e possibilidades de ser homem no mundo em que a gente vive. Quando eu comecei a me interessar pelo tema e a estudar, eu encontrei alguns dados que me impressionaram. Assim, 7 em cada 10 homens não falam de seus medos, dúvidas e sentimentos profundos com amigos. Aliás, essa é uma coisa que me chama a atenção, assim, nos meus próprios círculos, né? De ver como a maioria dos homens, geralmente, quando se encontram, né, as conversas ficam girando em torno de temas como mulher, trabalho, futebol, mas ninguém se coloca muito em relação aos seus sentimentos, né? Um outro dado que me chamou a atenção é de que 1 em cada 10 homens, somente 1 em cada 10 homens já conversou com o seu pai sobre o que significa ser homem. Então, o projeto nasce de um desejo de me cuidar,
e de ajudar outros homens a se cuidarem. É um projeto que tenta contribuir com uma desconstrução do machismo, ajudando homens a produzir outras formas de estar no mundo. Aí eu penso que os homens precisam conversar entre si, né, sobre o que significa ser homem e os efeitos que isso tem nas suas vidas, nas vidas de quem está próximo a eles e na sociedade como um todo, né. Inicialmente, o projeto começaria com uma vivência e depois seria lançado um grupo terapêutico de homens presencial. Mas aí veio esse cenário de pandemia, né, que se consolidou, e com a pandemia vieram o isolamento físico e a quarentena, que acabaram tornando esse planejamento inicial inviável. Por outro lado, esse mesmo contexto acabou evidenciando uma série de desafios para muitos homens, né? Um exemplo disso é de que o isolamento em casa aumentou o tempo de convívio com os filhos, os parceiros afetivos, ou pelo contrário, né? Aumentou o tempo que alguns homens passam somente consigo mesmos. E isso pode trazer consigo inúmeras inquietações ou questões, né? No primeiro caso, alguns de nós, homens, têm sentido dificuldade de se adaptar a uma nova rotina, né, que busca conciliar aí o convívio em família e outras atividades tipo home office, tarefas domésticas, atividades escolares dos filhos, né? Parece que antes da quarentena a gente conseguia se dividir em diferentes papéis, né? Ora eu sou pai, ora eu sou marido, ora eu sou profissional. Cada papel tinha meio que um tempo e espaço próprio. E agora esses papéis se misturam dentro de casa, né? É o filho que aparece na tela durante a reunião online, são as conversas sobre relacionamento que não podem mais ser evitadas, né? Então a normalidade como a conhecíamos não existe mais, né? E de alguma forma me parece que todos nós estamos mais instáveis, né? Muitas pessoas estão assim sendo atravessadas por um fluxo intenso de emoções, como se a gente estivesse numa montanha-russa dos sentimentos, né? Assim, a gente desce uma ladeira da angústia, aí vira uma curva fechada do medo, em questão de segundos, aí percorremos uma íngreme subida de ansiedade para girar num looping de raiva em alguns minutos, né? Esperamos, acho que estamos todos mais à flor da pele, sabe? A sensação que eu tenho. O Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo também, né, ele escreveu um texto que o título é Quarentena. De repente as paredes de casa viram espelhos. Né? Então é como se a gente agora não pudesse esconder mais de nós mesmos. Né? Ele inclusive nos diz assim, né, abre aspas, essas paredes nos dão a imagem tridimensional de nossas emoções na quarentena. Estamos todos nus, renascendo em uma fase que jamais sonharíamos viver. O que tivermos a coragem de enxergar nessas imagens espelhadas pode vir a ser uma grande diferença entre adaptar-se ou sucumbir ao que está por vir. Então, tudo isso me fez pensar que seria oportuno e importante criar um grupo terapêutico de homens online que se constituiu então como um espaço de apoio mútuo e de cuidado para homens interessados em refletir coletivamente sobre como lidar com as situações novas apresentadas por esse momento. Esse grupo é um espaço seguro, onde os participantes podem compartilhar o que estão sentindo e obter apoio para enfrentar esse período, né, que a gente está atravessando. E, além disso, nele também é possível pensar sobre como nós nos relacionamos conosco, com as pessoas ao nosso redor, com o mundo, né? E aí esse chamado para o grupo online ecoou em alguns homens e agora eu estou já no segundo mês de funcionamento do grupo terapêutico online. E o Masculinidades Possíveis, ele tem também um outro braço que está começando, né? Que começou também nesse período de quarentena, que é o que eu estou chamando de rolê de paz, né? É uma espécie de quadro de bate-papo ao vivo, né? Conduzido por mim em parceria com o Zac Moreira, que é um fisioterapeuta e pai também,
é um amigo com quem eu estava pensando em iniciar a vivência, né? E esse quadro é um espaço onde ele e eu conversamos entre nós e com outros pais sobre temas que compõem o universo da paternidade. A ideia é de construir um canal de diálogo com outros pais e mães sobre questões que permeiam o percurso de cuidado dos filhos, né? E aí eu fiquei pensando muito assim, Arif, quando um homem, né, e aí eu me refiro especificamente assim a um homem brasileiro, sobretudo, né, vai se tornar pai e quer se preparar para esse momento da vida, ele certamente terá dificuldades em encontrar materiais, exemplo de texto, livros, ou mesmo cursos e grupos que ajudem ele a se preparar nesse caminho, né? O que é completamente diferente da mulher, que conta com uma vasta oferta de possibilidades nesse sentido, né? Eu penso, inclusive, que, de algum modo, isso nos informa sobre nuances do lugar sócio-histórico-cultural construído para as paternidades, né? Eu sinto que é como se o cuidado com os filhos fosse, entre aspas, coisa de mulher, sabe? Então, o Rolê de Pais é um quadro onde nós falamos do lugar de pais, né? Pais com mães, ou com qualquer outra pessoa que exerça essa função de cuidado. E a partir de cada live, cada encontro virtual, a gente possa compartilhar experiências e encontrar caminhos possíveis, né, para cada um, com cuidado de não estar ditando regras ou de oferecer pílulas de ouro, né, mas de poder compartilhar e que cada um encontre seu caminho possível dentro disso, né. E eu queria dizer assim, da inspiração um pouco do projeto, né, que tem uma relação com o caminho de trabalho, mas tem também uma coisa muito pessoal, né. Ele está imbricado com a minha própria trajetória de vida, né? Eu acho que um aspecto marcante para mim foi a gestação e nascimento do meu segundo filho. Eu sou pai de uma menina de 15 anos, que se chama Sofia, e de um menino de 2 anos, que se chama Davi. Quando a Sofia nasceu, eu não fazia ideia do que era puerpério, por exemplo, né? Na verdade, eu acho que ouvi essa palavra pela primeira vez somente 13 anos depois, já no meu segundo casamento, do meio para o final da gestação de Davi. Por que eu estou falando isso e como é que isso se relaciona ao projeto? Porque este é um período de transformação super intensa, né, na vida da mulher, e muitos homens, talvez a maioria, não sabem lidar com isso, né? Não é à toa que muitos casais se separam no período que vai de 0 a 3 anos de idade do filho. Então, o puerpério é um momento em que nós homens temos que fazer o que historicamente nós rejeitamos, a exemplo de assumirmos todas as tarefas e os trabalhos domésticos da administração da casa, né? Muitos de nós não se dão conta disso porque nós somos constituídos enquanto sujeitos numa lógica patriarcal e machista, que ensina que isso é coisa de mulher, sabe? Então, o acompanhamento da gestão de Davi foi uma verdadeira experiência de novos aprendizados para mim, sobre feminismo, sobre parto humanizado, violência obstétrica e puerpério, né? Nesse período, eu trabalhava naquele projeto de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E fui percebendo os riscos e danos produzidos pelo patriarcado e pelo machismo. Quando eu descobri que ia ser pai de um menino, né? Eu já tinha uma menina, eu senti uma responsabilidade enorme, né? Como criar um filho e produzir linhas de fuga, né, a esse padrão de masculino que predomina na nossa sociedade. Como fazer isso sem trabalhar o machismo que habita em mim? Então, isso foi muito forte para mim. Assim, me fez olhar para mim e pensar como é que esse machismo funciona na minha vida, né? Se eu quero criar um menino que não seja uma reprodução desse padrão de macho, né? Eu queria contribuir com o mundo criando um homem sensível, terno, né? Ético, distinto desse padrão, de um homem que confunde masculinidade com machismo, ou seja, deste padrão de homem que afirma o masculino pelo uso da violência e pela oposição ao feminino, né? E como se a vida fosse marcada por esses pares opostos, né? Entre homens e mulheres,
que a gente traduz, por exemplo, eu vi a Marge comentando isso, né? Azul é coisa de... né? Azul homem, rosa mulher, nas roupinhas, né? Essa ideia de que o homem é força e a mulher é sensibilidade, entre outras, né? Aliás, eu acho que a chave de muitos homens vira justamente, né, quando ele se torna um pai. No meu caso, esse processo de desconstrução e reconstrução, né, enquanto homem, ele teve início com o nascimento de minha primeira filha e se intensificou com o nascimento de meu segundo filho. Então, a inspiração do projeto bebe um pouco disso também, que eu acho que seria importante marcar, sabe? Sempre, muitos dos nossos projetos partem dessa mobilização pessoal em muitos aspectos da nossa vida. Diário Psi. E é curioso essa questão do machismo, porque um ponto que você tocou lá, e é interessante, porque realmente assim, a minha vivência pessoal na infância, além de primos, que a maior parte da convivência era com primos, meu irmão veio um pouquinho mais tarde, foi no meio de mulheres. Então eu tinha mais acesso à convivência com as mulheres, parte da minha mãe, então tias, da parte de pai, de mãe. Então eu aprendi a conviver muito mais tempo com elas e gostar muito mais do papo, né, do assunto das mulheres do que o assunto de homem. E na adolescência, claro, eu tive contato com os amigos e tudo mais, mas mesmo assim eu tinha dificuldade para me inserir naquele contexto, porque de fato o papo sempre era o mesmo. E eu achava mais divertido e mais diversificado a conversa de mulher, era mais animada, e o papo de homem era aquela coisa monótona, sempre aquele mesmo assunto. E aí isso eu venho pensando há muito tempo também, e hoje isso está mais exacerbado devido ao nosso contexto político, né, patriarcado, o corporativismo, e o machismo é um conceito muito antigo e é interessante como em pleno século XXI a gente tem atitudes ainda tão retrógradas, né? Parece que a gente está voltando a 2, 3 mil anos atrás em algumas falas, em alguns comportamentos. Como é que isso se sustenta, na sua opinião, João? Então, aí você trouxe um elemento super interessante, né? Porque o machismo é produto de uma construção sócio-histórica, política e cultural, né? E meio que se mistura com o conceito de masculino, né? O historiador Yuval Noah Harari, que tem aquele livro bem conhecido, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, fala, ele tem uma parte do livro em que ele trata um pouco disso, né? E ele fala que diferentes sociedades adotam diferentes tipos de hierarquias imaginadas, né? Quer dizer, hierarquias que são inventadas pelos humanos, né? Exemplo de raça, que é muito importante para os norte-americanos modernos, mas que, por outro lado, é pouco significativa para os muçulmanos medievais. Ou outra hierarquia imaginada que a gente pode pensar é a questão da casta na Índia, né? E ele fala que uma hierarquia em específico foi extremamente importante em todas as sociedades humanas conhecidas, que é a hierarquia de gênero, né? Então, em quase todos os lugares, os homens foram privilegiados, ao menos desde a Revolução da Revolução Agrícola, né? Que é um período que o autor situa há 10 mil anos atrás, né? Desde esse período, a maior parte das sociedades humanas tem sido patriarcais, que valorizam mais os homens do que as mulheres, né? Sociedades patriarcais educam os homens para pensar e agir de acordo com um padrão masculino e as mulheres para pensar e agir também de acordo com um certo padrão feminino, e pune qualquer um que ouse cruzar essas fronteiras, né? Em sociedades patriarcais, qualidades consideradas masculinas são mais valorizadas do que aquelas consideradas femininas. Então, em muitas sociedades, as mulheres eram mera propriedade dos homens, né? Principalmente do pai, marido ou irmão. O estupro, em muitos sistemas jurídicos, era tratado como violação da propriedade. Em outras palavras, né, a vítima não era a mulher estuprada, mas o homem a quem ela pertencia. Estuprar uma mulher que não pertencia a nenhum homem não era nem considerado crime. Nessa mesma lógica, se o marido estuprava a própria mulher, ele não cometia nenhum crime.
né? E o surpreendente é que em 2006 ainda havia 53 países no mundo em que o marido não podia ser processado por estuprar a esposa. No Brasil de hoje, embora tenhamos a Lei Maria da Penha, né, eu tenho plena consciência de que muitos homens obrigam ou forçam suas esposas a terem relação sexual com eles e não percebem essa prática como uma violência, nem mesmo como estupro, né? O Leandro Carnal, ele fala também que provavelmente a misoginia, né, que é o preconceito, o preconceito com as mulheres, é o mais sólido, antigo e tradicional de todos os preconceitos. E aí ele lembra o 9º mandamento, que diz assim: não cobiçarás nem a mulher de teu próximo, nem as suas vacas, nem as suas cabras, nem as suas ovelhas, nenhuma das coisas de teu próximo. E a gente tem aí um exemplo da objetificação da mulher, né? Não há um sujeito, mas um bem, uma propriedade do homem. E aí é interessante pensar que não há nenhum mandamento sobre não cobiçar o homem. Né? A própria representação de Deus é masculina. Não só isso, é um homem branco, né? É possível afirmar que a gênese da masculinidade tem uma relação íntima com as religiões monoteístas, né? Em especial o cristianismo. Além da própria representação masculina de Deus, a gente tem aí Adão e Eva, Abraão, Jacó, né? A chibatada de Jericó, e aí vai. O cristianismo e outras religiões monoteístas constroem uma noção de que existe uma natureza biológica que justificaria a hierarquia entre homens e mulheres, né? A questão, então, seria: a divisão entre homens e mulheres é um produto da imaginação ou é uma divisão natural com raízes biológicas profundas, né? E o que a gente encontra? A gente tem algumas disparidades culturais, jurídicas, políticas entre homens e mulheres que refletem as diferenças biológicas óbvias entre os sexos, né? Então, por exemplo, gerar uma criança sempre foi trabalho das mulheres, porque os homens não têm útero, né? Ainda assim, sobre essa verdade universal, todas as sociedades acumularam diversas camadas, né, de ideias e normas culturais que têm pouco a ver com a biologia. As sociedades associam masculinidades e feminilidades com uma série de atributos que, em sua maioria, não têm base biológica, mas que são apresentadas como natural ou não natural. E aí que vem um X da questão também, porque os próprios conceitos de natural e não natural não são tirados da biologia, mas da teologia cristã, né? Então, o sentido teológico de natural é que, de acordo com Deus, de acordo com as intenções de Deus que criou a natureza, né? E aí os teólogos afirmam que Deus criou o corpo humano com a intenção de que cada membro e órgão servisse a um propósito em particular. Se usamos nossos membros e órgãos para o propósito previsto por Deus, né? Então se trataria de uma atividade natural. Então, esse tipo de pensamento ainda é presente e predominante em muitas sociedades, né? E aí, trazendo para um período mais próximo de nós, né, como você faz essa provocação, né, de que como que uma coisa tão antiga, né, persiste, não, até os tempos atuais, não só persiste, mas como parece que ela ganha força no momento que a gente está vivendo agora, né? E se a gente pensar, por exemplo, na colonização, a gente vai ver que os homens que chegam às colônias, eles viram o topo e a base das pirâmides, né? Eles são os feitores, mas também são os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, a classe sem educação, sem instrução, né? Então, o ideal masculino do país colonial está muito mais próximo de um certo tipo de homem que é europeu, que há muito tempo deixou de existir na própria Europa, né? Mas esse ideal de masculino parece ter literalmente colonizado o processo de produção de masculinidade em muitos países, né? Porque ele permanece prevalente. Então, o processo de colonização do Brasil, por exemplo, parece que, por um lado, ele
ele consolida um certo padrão de masculino europeu, e por outro, né, ele assujeita masculinidades indígenas e negras, né, dos homens feitos escravos, por meio de processos permanentes de opressão, né? Então, o machismo, cara, assim, a meu ver, ele se sustenta até os dias atuais porque ele é algo estrutural, né? Não dá para pensá-lo, não dá para pensar o machismo como algo que se produz numa dimensão individual, interna a cada sujeito, né? Pelo menos não dissociado dessa macroestrutura. O machismo está nas instituições, ele opera pelas relações de poder e pelos processos de subjetivação, ele está na TV, nas escolas, né, nos produtos mais variados de consumo, né, na nossa casa, na nossa família. Eu arrisco dizer assim, que todo homem brasileiro é machista, em alguma medida. A questão estamos olhando para isso? Onde e de que forma que o machismo habita em cada um de nós, né? Aí vamos fazer um exercício, deixa eu propor um exercício para a gente pensar junto aqui, né? Quantos de nós homens heterossexuais temos ídolos mulheres? Certamente um número muito reduzido, porque a história é escrita e contada por homens brancos, né? E isso resulta numa relação que é heteropredatória com uma mulher, né? A mulher não é para ser respeitada, reconhecida, idolatrada. Ela é colocada para nós como um ser inferior que serve para reprodução, né? Isso pode ser traduzido em frases como: por trás de um grande homem tem uma grande mulher, sabe? Uhum. Muito interessante realmente, João. Você está ouvindo Diário Psi. E essa tal de masculinidade tóxica, isso se conecta com o machismo e em termos psicológicos, e o que isso significa? Cara, essa pergunta é bem interessante, né, e importante. Assim, antes de responder assim, diretamente o que seria, em termos psicológicos, significa masculinidade tóxica, eu gostaria de dizer que o termo masculinidade tóxica ele é interessante didaticamente, né, e tem sido utilizado amplamente, mas ele também traz um risco de definir a masculinidade em si, né, como intrinsecamente tóxica. Se a gente pesquisar, por exemplo, o termo masculinidade no Google, você vai ver que a maioria das coisas que aparecem se refere à masculinidade tóxica, né? Então já existe uma associação feita pelos algoritmos, né, que em parte reflete uma associação imediata entre essas duas palavras. E o perigo é a gente acabar normalizando isso, né? É importante sempre falar no plural, masculinidades, né? Então, existe a masculinidade tóxica e existem outras masculinidades, né? Por isso, inclusive, que o nome do meu projeto é Masculinidades Possíveis, né? Tentando abrir essas possibilidades para quem se aproxima. A masculinidade, né, ela pode agredir, destruir, matar, e aí a gente estaria enquadrando isso dentro do que a gente chama de masculinidade tóxica, mas a masculinidade também pode construir, pode cuidar e nutrir, né? Então eu penso que masculinidade tóxica é aquela em que o sujeito evita se olhar no espelho e perceber seus defeitos, sabe? Esses defeitos, eles acabam sendo incompatíveis em diversos contextos, né? E a partir daí o sujeito desenvolve uma série de dinâmicas complicadas. A masculinidade tóxica é uma masculinidade que se reconhece, se afirma por características como a ideia de que o homem é o sexo forte, é provedor, é superior. É como se o sujeito internalizasse uma hierarquia imaginária em relação a outros gêneros, por exemplo, sabe? A masculinidade tóxica cria uma espécie de pressão interna, de ameaça, né? Os indivíduos vivem um temor constante de perder sua afirmação de masculinidade, a ponto de estarem dispostos a arriscar e até mesmo sacrificar a vida, né, apenas para que as pessoas dissessem: ele é um homem de verdade, né? E aí, uma das características que eu acho que é bem marcante na masculinidade tóxica, né, é a necessidade
assim, quase obsessiva pelo poder, né? Que acaba se relacionando também às posturas violentas, né? Essa ideia de que o homem tem que estar exercendo o poder o tempo todo. Muito bem. Bom, tem uma outra questão aqui que eu quero emendar com essa da masculinidade tóxica, mas antes de prosseguir, mais uma reflexão para a gente, né? E aí, Sim. lógico, você como meu entrevistado é o que vai nos ajudar a refletir. Então, o que é que significa ser homem, ô João? Essa é a pergunta do milhão. Pois é. Pois é, cara. Então, eu acredito que existem diferentes formas de significar o que é ser homem, certo? Essas formas são produzidas a partir disso que eu já disse, de certa forma, também, a partir de uma dimensão macroestrutural, e aí eu estou me referindo a esse processo sócio-histórico político-cultural, que no Brasil possui características bem marcantes, né, como o patriarcado, o machismo e o racismo, mas estas formas também são produzidas a partir de um outro processo, que é o processo de subjetivação e singularização, ou seja, o modo como cada indivíduo vai traduzir essas características sociais e culturais e organizá-las em sua vida. Então, é possível dizer que existem aspectos comuns a diversos grupos de homens, do que significa o que é ser homem, e existem também aspectos particulares a cada sujeito. Essas semelhanças e diferenças são definidas por marcadores como gênero, raça, classe social, por exemplo, né? Então, o racismo molda a masculinidade de homens negros, né? Existem comportamentos aceitos em homens brancos que não são aceitos ou são menos tolerados em homens negros. Por conta disso, é que eu acredito que não existe assim um significado universal ou um significado generalizante do que significa ser homem. Mas, por outro lado, existe um processo de subjetivação capitalista que produz e dissemina para o consumo em escala global um certo padrão de masculino, que é o homem cis, hétero, branco, loiro, alto, magro, forte, sabe? O homem capa de revista, né? E na atualidade, eu acho que a gente tem uma outra questão chave para pensar o que significa ser homem, que é a questão, olhar para isso a partir da questão do gênero, né? Assim, o sexo é brincadeira de criança, né? Mas o gênero é coisa séria. Assim, conseguir ser um membro do sexo masculino é a coisa mais simples do mundo. Basta nascer com um cromossomo X e um Y, né? Ser um indivíduo do sexo feminino é igualmente simples. Um par de cromossoma X resolve o assunto. Agora, por outro lado, ser homem ou mulher é uma tarefa muito complicada e exigente, né? Como a maior parte das qualidades masculinas e femininas são culturais e não biológicas, né, nenhuma sociedade coroa automaticamente cada pessoa do sexo masculino como homem e cada pessoa do sexo feminino como mulher, né? Então, na atualidade, por exemplo, a gente tem os homens trans, né, que nos informam que ser homem, o significado de ser homem, não está apenas na genética. Não é apenas possuir o órgão reprodutor masculino, né? E considerando isso que eu falei, né, e pensando aqui agora no que significa ser homem para mim, trazendo para uma singularidade minha em particular, né, este sentido se relaciona ao meu lugar de fala, né? Então, eu sou um homem branco, heterossexual, nascido numa família de classe média. O meu desenvolvimento foi cercado de privilégios que esse lugar possibilita. Eu estudei em boas escolas, eu tive acesso à saúde e a diversos bens materiais, eu aprendi a falar uma língua estrangeira, fiz terapia, eu não sofri preconceitos, né? Entre outras vantagens que poderiam ser relacionadas aqui. Agora, no entanto, eu considero um dos meus maiores privilégios o de crescer tendo uma referência de pai que exerce a função de cuidado e que se distingue do modelo comum de homem do seu tempo, sabe? Eu nunca ouvi de meu pai que eu não podia chorar ou demonstrar fraqueza, né? Que homem tem que ser forte, coisa do tipo. Eu tenho memórias afetivas dele me beijando, né? E me abraçando desde pequeno. Lembro dele ao meu lado quando eu estive doente, né? Lembro de ter tido conversas profundas com ele,
né? Na casa de meus pais, quem comanda a cozinha é ele também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu fui me constituindo como um homem que aprendeu a dar importância e a acessar e falar sobre os seus sentimentos e emoções, né? Ainda que isso nem sempre fosse fácil, né, de se fazer. Então, para mim, ser homem significa estar numa posição de privilégio que me pede um exercício de constante atenção e vigilância das formas como o patriarcado e o machismo habitam em mim. E dessa forma, tentar desconstruí-las, ao mesmo tempo em que eu busco ter características que considero importantes para qualquer sujeito, independentemente do gênero. Exemplo de ser cuidadoso, de ser amoroso, respeitoso com o outro, ser ético, né? Ao menos é esse homem que eu venho tentando ser. Sim. Diário Psi. Bom, eu vou pular agora essa outra questão para conectar com uma que justamente faz uma ponte com isso que você está falando, né? Que geralmente gera preocupação para muitos homens, né? Que tentam preservar essa classificação de macho e tentam evitar, inclusive em público. Apresentar sensibilidade, ternura. Isso descaracterizaria, ô João, a identidade de gênero masculina? Ao meu ver, não. Ao meu ver, isso é uma masculinidade possível, né? Agora, o que a gente pode ponderar em relação a isso? Apresentar essas características dissoa desse padrão de masculino, né, que a gente tem na nossa sociedade, né? Porque esse padrão de masculino, ele ainda é um padrão machista, né? Então, ao mesmo tempo que eu digo assim que é importante a gente distinguir masculinidade tóxica, né, de masculinidade, para que não se pense a mesma coisa, né, é difícil a gente pensar um homem que não seja machista no Brasil. E então apresentar características como essa, ao meu ver, não descaracterizam o masculino, né, mas exigem do sujeito um exercício, talvez, à medida que se vai crescendo e estando em diferentes espaços sociais, né, exige um exercício de entender que isso é um tipo de masculinidade possível, né, de que a masculinidade não se afirma pela oposição ao feminino, não se afirma por possuir determinadas características que são atribuídas ao homem, né? Então, quando você está falando essas características, por exemplo, né, que são... Eu me esqueci as características, você ternura, qual foi a outra que você disse? Ternura, sensibilidade. Sensibilidade, então. Um homem que tenha mais sensibilidade e mais ternura, possivelmente vai ouvir de outras pessoas que ele é um homem feminino, sabe? Ou um homem de alma feminina. Uhum. Eu ouvi bastante isso, por exemplo, né? Assim, em alguns ambientes, assim, você é um homem de alma feminina. Eu falei, não, eu acho que eu não sou um homem de alma feminina, eu acho que eu sou um homem sensível, né? Mas é preciso se trabalhar, né, para ter segurança de compreender que não há problema nenhum, né, em ser sensível, em ser terno, né? E, como eu disse, a meu ver, essa é uma expressão de masculinidade possível, não uma coisa que foge à norma, né, que descaracteriza a identidade masculina. Sim, muito bem. Agora, entrando agora num campo mais clínico, né, da própria psicoterapia, e claro, você trabalhando com isso, você deve ter muitos exemplos, não que você vá trazer os exemplos, mas tem as vivências. O homem que está inserido nesse contexto machista, tóxico, ele sofre ou sofreria alguma consequência psicológica, mesmo que de forma inconsciente? Então, eu acho assim, pensando que essa constituição do sujeito se dá pelo processo de subjetivação, né, que deriva aí
de vários espaços, né, de vários processos, eu acho que não tem como um sujeito que está inserido numa sociedade machista ou que convive com alguém que tem essa característica de masculinidade tóxica passar ileso, né? Então, vamos pensar a infância, por exemplo. As nossas brincadeiras e brinquedos, a gente pode pensar que é nesse período que a sociedade está treinando a gente para uma habilidade dentro do que é pactuado como normal. Então, desde muito cedo, a nossa estrutura social, através do nosso dito sexo biológico, tenta fundamentalizar um comportamento aceitável e um não aceitável para o nosso futuro desempenho e participação social, através única e exclusivamente de nossa genitália. A gente cresce com a masculinidade cheia de proibições, sabe? Então, exemplos: não se pode falar de determinado jeito, não se pode sentar desse jeito, não pode se comportar de um outro jeito, né? Um menino que não fala sobre suas emoções, que não chora, né? Que não demonstra fragilidade, que não busca ajuda e que só compete e pensa em violência, por exemplo, vai se tornar o quê? Né? Qual é a chance qual tipo de homem que ele pode se tornar, né? Então, esse é um processo que começa, na maioria dos casos, desde a infância, né? Tem uma pesquisa norte-americana, por exemplo, que aponta que meninos recebem menos carinho do que meninas durante a infância. Um menino, quando cai no chão, né? O que a gente escuta, por exemplo, quando a gente é criança, menino cai no chão, geralmente, né? Ou fala, quando é adulto, né? Levanta, tá tudo bem, não foi nada, né? É como se a gente não permitisse, de certa forma, que os meninos entrassem em contato com alguns sentimentos. E aí eu gosto muito de uma ideia que é trazida por um colega nosso, psicólogo, que se chama Frederico Matos, né? E ele fala uma coisa bem interessante. Os homens geralmente têm mais contatos com sentimentos como orgulho, prepotência, raiva, dominância, competitividade, né? Ou aquela alegria eufórica, aquela alegria desmedida, tipo aquele filme Se Beber Não Case, sabe? Aquela alegria Sim. louca, né? E essas são emoções essas são as emoções que nós estamos autorizados a entrar em contato, né? Por outro lado, a gente tem menos contato com emoções como tristeza, como medo, como inveja, como fracasso, né? Então, eu acredito que parte dos efeitos, vamos dizer assim, psicológicos de se viver, né, num contexto de masculinidade tóxica, tem a ver com isso, né? Um medo da intimidade, de poder conversar sobre o que sente, né? Conversar sobre o que pensa de verdade. Não sei se você já viu, tem um vídeo que circula na internet, né, que fala do mito do homem com a mente na caixa do nada, né? Que fala que o homem pensa por caixas e que a mulher pensa por fios desencapados. Sim. Alguns anos atrás eu assisti esse filme, achei esse vídeo e ri pra caramba. Hoje eu tenho uma reflexão diferente em torno dele, né? Porque essa ideia, né, de que o homem fica ali parado, né, olhando para o nada, enquanto a mulher está cheia de conexões ali, né, diz de alguma forma que é um cara que está ali sem conseguir entender o que está acontecendo com ele muitas vezes, sabe? Essa hora que o homem está supostamente pensando em nada, ele está deixando a mente vagar, relaxar, se recompor a partir de uma série de pressões e tensões que ele foi posto e que se impôs, né, durante o dia ou durante um tempo, né, e que ele simplesmente não quer ou não consegue compartilhar o que está na mente dele, né? Não consegue entender a confusão, né, as contradições
que ele está se deparando, né? E eu acho que esse é um efeito bem nocivo, porque os homens acabam se fechando, se isolando, né? Exemplo disso, para nós que somos psicólogos, né? É que nos consultórios, de modo geral, a procura ainda é muito maior de mulheres do que de homens, né? O homem acha, eu já ouvi muitos homens dizendo assim que psicoterapia é coisa de mulher, né? Que o homem não precisa se cuidar, o homem não precisa olhar para si e poder refletir sobre o que está sentindo, né? Entrar em contato com essas emoções que fazem parte da vida de qualquer sujeito. Ninguém acerta o tempo todo, ninguém é bom o tempo todo, né? A gente fracassa também, a gente erra, a gente sente medo, e é importante entrar em contato com esses sentimentos e validar eles na nossa vida. Uhum. Você está ouvindo Diário Psi. Isso aí que você falou acerca desse vídeo é curioso, porque eu vi também, achei engraçado, também me gerou algumas reflexões, e eu percebi, principalmente em alguns círculos de pessoas que eu tenho convívio, parece que aquilo criou uma espécie de validação para esse comportamento como o aceitável, né? Principalmente no contexto em que ele foi apresentado, que era um contexto voltado no campo religioso, com todo respeito, né? Mas e aquilo virou como se fosse uma verdade, então tem que se aceitar porque é assim mesmo. E a gente sabe que as coisas não são assim mesmo. E muitas pessoas se incomodam quando entra a psicologia, quando nós da psicologia entramos com esse contraditório, se incomodam porque é como se a nossa intenção fosse mudar aquilo que já está estabelecido, natural, e quantas vezes também na clínica não recebemos um pai ou uma mãe querendo que a terapia sirva como processo de modificação comportamental para aquele filho, para que se enquadre no nível, no modo de pensar dos seus genitores. Quantas vezes isso não acontece, já aconteceu e vai acontecer, por causa desses padrões que vão se repetindo, né, João? Perfeito, assim, e com homens às vezes não é diferente, sabe? Eu tenho percebido também que muitos homens que têm me procurado têm chegado via as suas esposas, sabe? Assim, as esposas fazem essa mediação e às vezes algumas delas assim é quase como se fosse um pedido de conserta ele aí para mim, né? Ou de fazer essa adaptação das expectativas, né? Mas na verdade não tem como se fazer isso. Eu achei muito importante isso que você falou, Arif, assim, de que esse entendimento que o vídeo passa às vezes, né? De que isso é o normal, né? Porque imagine, um homem entrar na caixa do nada e ficar nela por tanto tempo, teria que ser um iluminado, né? Um Buda que está ali só pensando em nada, né? Ninguém fica pensando em nada, na verdade. É muito difícil pensar em nada, né? Mas isso vai nessa validação e as pessoas olham, né? O cara tá cheio de problemas, às vezes ali, né? Zapeando a televisão, controle remoto, e aí vem uma explicação dessa e as pessoas olham, não, então é isso, tudo bem, ele tá ali pensando em nada, né? Assim. E o próprio sujeito, às vezes, para não dar o trabalho de ter que se abrir e falar sobre as coisas, né? Fala justamente isso. Não, estou pensando em nada. Sim, eu sei muito bem disso. Eu também já caí nessa esparrela. Nossa, todos nós. Vou confessar. É difícil. Eu também, cara, eu também. E eu resolvi trazer também essa fala, porque justamente depois de tantos anos que esse vídeo circula na internet, certo dia um cliente meu trouxe esse conceito, usando os mesmos termos, né? Fico parado na caixinha do nada, eu digo, nossa gente, eu nem lembrava mais disso. E na hora eu digo, é impressionante como isso ganhou uma dimensão tão grande. Pois é. Mas vamos lá.
Bom, João, estamos caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast, nosso episódio, que está muito bacana. Mas assim, quais os impactos sociais e em grupos familiares, mais precisamente, esses comportamentos desse tipo podem trazer? As consequências negativas. Certo. Então, cara, masculinidade tóxica, né? Ela é tóxica para quem a valida no outro e para quem a valida em si, né? Ela faz mal para todo mundo. Ninguém sai ileso da vivência da masculinidade tóxica. A ideia de homem viril, do macho man, né, normalmente se associa à ideia de violência, né? A masculinidade tóxica tem um papel fundamental nisso, né? Que também pode ser traduzido naquela frase: homem que é homem não leva desaforo para casa. Então eu diria que comportamentos, né, de masculinidade tóxica talvez mais evidentes e as causas que se relacionam a eles são a questão da violência mesmo, sabe? A violência entre homens, né? Então a gente não pode achar surpreendente, né, que os níveis de violência entre homens sejam tão altos, né? É claro que a gente, ao falar isso, é preciso contextualizar que a violência não se produz sozinha, né? Ela também está relacionada e se articula com outros fatores, como desigualdade social e inúmeros outros. Mas alguns dados para a gente pensar nesse impacto, né, que pode causar. 91% das mortes por homicídio no mundo tem homens como vítimas, né? 95% dos assassinos são homens. 95% da população carcerária é de homens. E no Brasil, né, a cada 4 suicidas, 3 são homens. Então esse é um impacto enorme, né? Eu diria que o principal impacto social nos grupos familiares é a violência, né? E é disso que a gente, a meu ver, tem que cuidar. Muito bem. Então, João, como é que faz? Como é que o ouvinte que está aqui nos acompanhando pode fazer para te conhecer um pouco mais, conhecer o seu trabalho, te contatar? Muito bacana, cara. Então, o ouvinte ele pode fazer contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. O meu contato de WhatsApp está no Instagram, que é @S de sapo, M de Maria, João 81. E eu tô também no YouTube com um canal que está começando, que é o canal João Sampaio Martins, em que eu estou colocando alguns vídeos. Já o primeiro rolê de paz já está lá disponível, né? E tenho usado também o Instagram como um espaço de poder postar questões relacionadas às masculinidades. Então eu acho que para entrar em contato comigo, para conhecer um pouco do trabalho, pode ser por essas redes sociais. Perfeito. João Sampaio Martins, psicólogo social e psicoterapeuta, conversou com a gente sobre essa tal masculinidade, em que ele falou um pouquinho também sobre o seu projeto Masculinidades Possíveis. João, muitíssimo obrigado pela sua participação. Já tem um convite já em aberto, já está aqui sendo feito. Muito em breve a gente fazer um diálogo ampliado. Isso vai ficar em off, surpresa, né? A galera vai ficar sabendo depois, mas já está aberto aqui o convite. E te agradeço demais. Desejo muito sucesso para você no seu trabalho. Eu agradeço imensamente o espaço, Arif. Agradeço pelas perguntas valorosas que fazem a gente pensar. É muito bacana participar de um espaço onde a gente interage com alguém que provoca, né, a gente a pensar e construir junto. E queria dizer por último assim que buscar cuidado não é sinônimo de fraqueza, sabe? Todos nós precisamos de afeto e amparo em alguns momentos. Homens que têm amigos para dividir medos e sentimentos profundos correm menos risco de estarem em estatísticas. Essas estatísticas, como a que eu mencionei nessa conversa, né? Então, se precisarem de ajuda, procurem grupos de homens, tem vários grupos em diversas cidades, né? Ou procurem um psicólogo, terapia faz bem. Muito bem.
Maravilha. João, um grande abraço, e a você, ouvinte, muito obrigado mais uma vez. Você acompanhou aqui o 14º episódio do nosso podcast Diário Psi, que é um bebê, está crescendo, e eu espero que ainda perdure por muitos anos, contando com a sua audiência e com a participação dos nossos colegas. Sempre lembrando que o nosso podcast é um podcast temático sobre psicologia, comportamento, mas que não fica restrito apenas à psicologia. A gente vai ampliando os nossos diálogos com outras ciências humanas, como a fonoaudiologia, também ciências biológicas, como nutrição, sociologia, história, enfim, está bem aberto. Muito obrigado e até a próxima semana. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo.